Oi, gente, e hoje eu vou explicar um pouco sobre o pau-brasil. Então vamos pro vídeo. Como eu falei no começo, eu vou explicar um pouco sobre o pau-brasil. Em 1500, ao chegarem ao território, onde hoje é o Brasil, os portugueses entraram em contato com seus originários. Os primeiros contatos foram estabelecidos principalmente com os tupi-guaranis, que ocupavam o litoral. À medida que os portugueses se dirigiam para o interior, foram se deparando com uma grande diversidade de povos indígenas. A população nessa época era estimada mais de 2 milhões de indivíduos. No primeiro momento, os portugueses não encontraram ouro, nem especiarias e outros produtos no território. Por isso, poucos se interessaram em explorar o paraíso. O rico comércio de especiarias com o Oriente era mais vantajoso e em 1500 e 1530 a maior riqueza explorada na América Portuguesa era o pau-brasil. O ciclo do pau-brasil é mais ou menos resumindo nisso. O pau-brasil foi a primeira matéria-prima a ser explorada pelos colonos portugueses, sendo a primeira atividade econômica. Ocorreu entre os anos 1500 e 1530, durante o período pré-colonial. O contexto da história é que a árvore nativa da Mata Atlântica se tornou importante para os portugueses, devido à sua utilidade nas construções de móveis e caixas, e também pelo corante avermelhado, que usavam para tingir tecidos, chamado de brasilina. Aí a exploração da matéria-prima pelos portugueses era acompanhada de feitorais locais que armazenavam a madeira extraída. Os portugueses contavam com o trabalho dos índios, que extraíam e conduziam as toras para as feitorias. Em troca do trabalho, os índios recebiam objetos como espelhos, facas e etc. Depois de um tempo, os portugueses passaram a escravizar os índios, porém tiveram prejuízo, visto que os índios conheciam melhor a região e fugiam, muitos índios morreram, contraindo as doenças dos homens brancos. As consequências foi que milhares de árvores foram derrubadas. A atividade intensa quase provocou a extinção do pau-brasil. O pau-brasil passou a perder a importância no mercado durante o período. Outro produto passa a ser comercializado, que é o açúcar. O pau-brasil é extraído de um corante chamado brasilina, como eu falei, usado para o tingimento de tecidos e a fabricação de tinta para as canetas da época. A madeira do pau-brasil também era utilizada na confecção de instrumentos musicais, móveis e utensílios domésticos. A derrubada, o corte e o transporte do pau-brasil para as feitorias eram executados pelos indígenas e estavam restritos em uma pequena faixa no litoral, onde predominava a Mata Atlântica. Em troca de mão de obra, os indígenas recebiam mercadorias tais como espelhos, tecidos, roupas, canivetes, facas e outros utensílios, como eu falei. A árvore ganhou importância para os portugueses por causa da sua madeira, que poderia ser utilizada na construção de inúmeros objetos como móveis e caixas, mas principalmente porque a resina da madeira era utilizada para produzir corante utilizado para tingir tecidos. A exploração do pau-brasil foi a primeira atividade realizada pelos portugueses no Brasil durante o século XVI. E aconteceu primeiro a exploração da mão de obra dos indígenas. A cor vermelha extraída do pau-brasil faz dele um item valioso para os portugueses. É isso. Terminei minha parte. Beijo.